Licença que eu tô chegando, licença que eu vou cantar. Saúdo nossa memória e uma história eu vou te contar. Essa história eu vou te contar. Uma história eu vou te contar. Licença para dividir minhas memórias com vocês, minha história de vida, dos ancestrais, dos meus estudos e das minhas paixões. Esse é meu baúzinho de memórias, vou trazer algumas recordações com vocês. Aqui é a avó Dita, mãe do meu pai. Ela foi benzedeira no interior, foi professora rural, professora leiga rural, e ela, quando veio para São Paulo muito tempo depois, ela se manteve como rezadeira. Antes dela vir para cá, ela teve uma história que virou a grande lição dela para a família toda. Foi da época que ela namorava o tio Machadinho, que mandava cartas como essas, todas caprichadas, feitas à mão. Essa família só casou primo com primo durante 5 gerações. Por isso que essa avó dizia que era tudo louco manso. Ela conta que o tio Machadinho mandou uma carta para ela parou de dar aula, foi ler, e o tio Machadinho começava a carta assim: minha querida noivinha, escrevo a fim de falar do nosso noivado, tão bem começado, tão mal acabado. Ela nem deu mais aula, chorou, mas só chorou aquele dia. Então, sempre que a gente tinha dor de amor, sempre que a gente terminava uma relação, ela contava essa história de novo e dizia que aquele era o dia de chorar tudo que tinha para botar para fora. Depois de muito tempo, a avó se casou com o vô Agnello, pai do meu pai. O vô Agnello era um capial. Ele foi trabalhador da roça, foi motorista de charrete. Eu conheci o vô já com um problema na cadeira de roda, então ele já tinha 30 anos nessa situação, já estava ranzinza pedindo pra gente rezar para ele morrer. Mas depois que ele morreu, eu sonhei com ele andando, feliz, então fico com essa recordação do vô. Meu pai fala de recordações bem complicadas do vô, mas só meu pai que tem recordações de brigas com o vô Agnello. Todos os irmãos deles gostam. O meu pai, na verdade, ele é meio briguento, meio da pá virada, meio pavio curto. Você já ouviu falar de Satanás? É, pai, esse aqui. Aqui, dizem que nessa época ele só tinha as irmãs, ele não tinha os irmãos, né? Eles eram 5 mulheres, 2 homens. E elas queriam brincar, como qualquer menina, montar uma casinha. Ele ia lá e dizia que se não brincasse com ele, ele ia chutar tudo. Até hoje ele tá assim, chutando tudo. Isso aqui foi o interior de São Paulo, lá no norte do Paraná, de onde veio minha mãe, um lugar de terra vermelha, cheiro de café, de chuva. Até hoje a minha infância lembra desse cheiro, mas a última vez que eu fui lá, a poluição já tinha levado embora o aroma de quando eu era pequena. Lá viveu o vô Renério, ele é o pai da minha mãe. E o vô Renério tinha algumas coisas bem típicas que era um jeitinho dele mesmo. Ele trabalhava na máquina de café, também foi professor dos filhos do dono da fazenda que ele foi administrador. Diz que ele benzia também. E ele mandava, já que ele trabalhou muito na máquina de café, ele mandava cartas datilografadas. Quando as cartas chegavam, elas tinham até marca, né, das batidas, ficavam fundas no papel. Agora já deu uma desaparecida, mas o vô dava todas as notícias lá de perto de Londrina, ele chamava Cambé, e ele também tinha um hábito de fazer livros em cadernos, ele fazia esses livros à mão. Esse aqui é de 84, chama Coisas Minhas, é o de número 74. Ele fez vários assim e deixou pra gente conhecer a história da família, porque no norte do Paraná eles foram pioneiros, então tem até rua lá com o nome deles. E ele deixou tudo nomeado e a ordem que a gente devia ler. Infelizmente, depois que ele morreu, a gente não teve coragem de ler, que a gente sempre ficava com muita saudade, meio triste. Quando eram datas comemorativas, ele gostava de mandar cartõezinhos, mas também tinha que ser tudo datilografado na máquina do café,
Então as notícias vinham com esse mesmo cheiro da minha infância. Do meu avô, eu herdei o pique. Aqui é o meu avô Renério puxando o bloco dos idosos do carnaval. Ele sempre foi assim animado, andar de bicicleta pela cidade toda, sempre fez muita coisa bacana. Depois, o vô foi casado com a avó Onofrina, que eu não conheci, mas minha mãe sempre contava que morreu quando ela tinha 11 anos. Depois o vô casou com a avó Cida. E essa eu conheci, também benzia, guardava o potinho de danoninho pra eu brincar, falava que ia me levar pra dormir, daí ela dormia e eu voltava pra sala e falava que a avó já tinha dormido. Dessas uniões todas, depois de um bom tempo, foi a união do meu pai Dito, da minha mãe Luzia, né? Também são primos. É estranha essa história porque eu também sou prima deles, né? Tem muita geração casando com primo. E daqui temos eu e minha mãe, depois de um bom tempo, viajando, que foi sempre uma coisa que eu amei, né? Na infância eu tirava fotos todas assim, fazendo gestos com os dedos, com as mãos. E então eu não fui muito espoleta, porque criança que é mais dos livros, acho que dá um pouquinho mais de sossego, né? Diferente dos meus primos, que já eram meio terremoto. Aqui sou eu na infância. A minha mãe me chamava de Francine Machado de Mendonça, Mato Gatos Falaosa. Pequena eu era mais espoleta. Espoleta brava, mas não fazia... Não tocava o terror na hora de brincar. Eu já puxei algumas coisas do meu avô bem pequena. Eu fazia livros em cadernos, eu desenhava, eu inventava história. Aqui eu ainda queria trabalhar com Maurício de Souza, então eu ilustrava logo com material do gibi. Dizem que eu escutava as histórias quando eu ainda não lia, daí eu decorava e depois eu saía contando para quem estava ali disposto a escutar. E as pessoas falavam para os meus pais, mas vocês já estão alfabetizando? Ela está tão pequena. E eles diziam, não, mas a gente não alfabetizou. Acontece que você conta a história, ela guarda e quer ficar contando por aí. Na infância, como eu não tive irmãos, a salvação da pátria de quem não tem irmão na infância são os primos, abençoados primos. Então, pequenininha, teve uma prima muito próxima, ainda hoje a gente é muito próximo, é a Carol, que sou eu e ela criança. E a gente, durante toda a infância, toda a adolescência, a gente se mandava cartas. Esse baúzinho de vime, de madeira, das cartas das nossas infâncias, das nossas adolescências. E aqui, por exemplo, a Carol mandou uma carta toda elaboradinha, porque ela queimava em volta, parecia que ela mesma já inventava os papéis de carta dela. Na nossa época a gente colecionava. Aqui sou eu, meu primo Rodrigo, um parceirão, a gente já fez teatro. Aqui foi minha formatura de 14 anos. Eu já fui lisa. A Carol, ela participa do movimento das mulheres Olga Benário. Ela foi mulher do... essa Olga foi mulher do Luiz Carlos Prestes. E ela é um movimento que faz várias ocupações pela vida das mulheres. Eu mesma já fui aqui do movimento das mulheres do Heliópolis. E a gente acompanha muito esse circuito. Porque como hoje eu trabalho na educação de jovens e adultos, a gente tem uma narrativa coletiva feminina de exclusão dos estudos por conta do machismo. Então sempre que a gente consegue apoiar, a gente tenta ajudar essas pessoas. Aqui sou eu, minha prima Natália, ela é mais nova, mas agora também como a gente está mais adulta, a diferença já não está tão grande, ela está na Austrália, mas a gente se fala demais. E aqui tem as minhas primas, que a gente passou a infância brincando no barro, no Paraná. Quando a gente estava adolescente, a gente ia na Boatinha, ali em Cambé, perto de Londrina, que era a gandaia ali do interior. E quando eu estava mais velha, eu ganhei esse primo, que é o Renerinho. Vocês lembram desse nome? Sim, ele ganhou o nome do meu avô. E aqui ainda tínhamos, né, essa diferença que parecia que ia ser sempre meio longe, assim. Mas não, hoje o Renerinho é quem me ajuda a cuidar dos meus pais. Aqui, meus pais estão no norte do Paraná, em Cambé, aproveitando a terra vermelha de chuva e cheiro de café. Eu tô aí no rodapé deles. Dizem as histórias antigas que eu fui feita aí no norte do Paraná mesmo, num carnaval. Sim, somos filhos do carnaval, sagitarianos. Quando eu fiquei um pouquinho maior na escola, aos 10 anos, eu fiz uma peça e interpretei, dirigi os amigos.
Eu perguntei já para os meus pais se eles assistiram, mas meus pais estavam sempre atrasados para essas atividades, porque a sina de quem anda com meu pai é se atrasar. A piada aqui do bairro é que quando ele oferecia carona, o pessoal falava, não, obrigado, a gente tá com pressa. E aí, essa coisa do teatro, aos 10 anos, eu acho que a professora foi extraordinária porque eu nunca tinha visto uma peça. Então, provavelmente foi um estímulo muito especial dela. E dali em diante eu fiquei menos tímida, porque antes disso eu era daquela que eu me esvaziava ali na cadeira e não pedia para ir no banheiro. Então, essa questão do teatro foi me ajudando a ficar em contato com as pessoas e sair do meu mundo dos gibis, dos desenhos, dos livrinhos que não queria muito contato. E aí, conforme eu fui crescendo, esse é o caderninho da minha primeira oficina de teatro, tem uns 22 anos. Hoje eu faço terapia com essa minha primeira professora de teatro, a Vanessa. Aqui a gente fez apresentações com textos meus, foi em São Caetano, na Fundação das Artes. Ali eu fui fazer para ter mais facilidade de fazer os vídeos quando eu era jornalista, no fim da Metodista, né? Que foi a faculdade que eu fiz. Só que daí eu descobri que o teatro era muito mais difícil e o jornalismo era muito fácil. Mas eu nunca larguei o teatro, que eu sou dessas que gostam de umas coisas difíceis, como diz meu marido. Tipo o teatro do oprimido e a pedagogia griot, não no contexto que eu tô com vocês, mas no contexto da escola e tudo. A Vanessa, essa minha primeira professora de teatro e hoje minha terapeuta, ela cantava pra gente no fim das oficinas, dos encontros. Cantava assim: anjo da guarda, doce companhia, protege de noite, de tarde, de dia, principalmente à noite. Eu nunca esqueci, nos dias de sufoco eu tô cantando também pro anjo da guarda, porque o pessoal da Umbanda fala pra acender uma vela. Às vezes eu não tenho a vela, quando eu tenho acendo e quando eu não tenho eu canto mesmo. E conforme eu fui crescendo, eu deixei outras influências, outras paixões que esses amigos, primos da minha família me deixaram. Por exemplo, contar histórias. Quando eu era novinha, eu levava uns textos para os meus parentes. A minha madrinha fala que eu ia visitar e na hora de ir embora eu deixava com ela. Eu levava o caderninho e deixava com ela o papel Minha Tarde na Madrinha. Conforme eu fui ficando um pouquinho maior, provavelmente na segunda infância, eles iam me pedindo para fazer textos e contar em festas e narrar em comemorações. Eu comecei a fazer essa narração de histórias na família bem novinha. E aí já tem quase 20 anos que eu faço voluntária profissionalmente, em escolas, em feiras literárias, centros culturais, brinquedotecas, projetos, formações, paradas pedagógicas. Aqui foi uma das que eu mais adorei fazer, que foi quando eu contei história no Quintal da Cultura. Foram umas 3 gravações, 3 narrações, elas foram ao ar em 2017, 2018. Foi muito engraçado quando eu ia dar aula e as alunas falavam, eu lembro de você, porque tinha visto com a filha. E quando a gente foi fazer essa história, foi muito legal, porque eu era apaixonada pela TV Cultura. Quando eu era criança eu assistia o Bambalalão, adorava a Silvana, a Gigi, contando história. E quando eu voltei e gravei, depois a gente ficou no quintal, que tinha muito material cenográfico dos projetos, dos programas que eles fazem. Eu, as outras contadoras, ficávamos andando lá, tirando foto, parecia que tinha voltado para a infância. Eu mantenho a ligação com essa questão do meu avô, que escreve, né? Ou mesmo com a família, que pedia para contar história nos eventos. E agora, adulta, tive os meus filhos literários. Teve esse Guardião da Cidade, sobre ecocídio, cultura indígena. Eu lancei numa feira dos povos indígenas urbanos em São Caetano. Foi muito especial. Já conseguimos uma edição em 2015 e outro ano passado. É uma paixãozinha esse bebê. E esse aqui foi o outro, a pirueta da bailarina fofinha. Também fala de gordofobia, dos sonhos das crianças, como é importante os pais, os professores apoiarem. Lembra que eu falei que eu tive uma professora especial? Nesse livro eu já coloco aquelas professoras que apoiam os sonhos das crianças, como quem enxerga que eles podem chegar onde eles sonham, porque às vezes a própria família não tá vendo isso, né? E esse foi o terceiro, Os Meninos que Queriam Rodar. Esses são todos os meus filhotes. Os Meninos que Queriam Rodar eu lancei em abril. Ele tem a temática da LGBTfobia, está numa editora que trabalha com essa temática, então é no selo Crianças Diversas, da Metanoia. A gente fez lançamento na Casa 1, que é uma ONG que trabalha com esse público. Eu voltei para lançar no Galpão de Cultura e Cidadania, em São Miguel, na Zona Leste, porque é um espaço cultural que eu já dei formação.
Então tem sido uma alegria esses filhotes. Lembra que eu mostrei uma foto com a minha mãe que eu falei, nossa, como eu adorava viajar, e ela começou a fazer isso comigo criança. Adulto eu comecei a gostar de fazer a viagem junto com uma pesquisa, junto com um levantamento das culturas originárias que eu sempre quis levar para os meus alunos. Não só porque tem a lei, né, para a gente levar as questões afrodescendentes, indígenas, mas também porque quando eu era criança eu perguntava na escola onde estavam as histórias que não estavam nos livros. E conforme eu fui me tornando professora, eu comecei nas férias, nos recessos, tentar entender isso, né? Por que eu não tive quando eu estudei, como é que eu pude levar para os alunos. Então, nesses movimentos, há 6 anos, um coletivo artístico, a gente foi fazer um projeto, chamava Oralidade Escrita. Foram nas escolas bilíngues indígenas, no norte da Argentina, perto do Paraguai. Eu e meu companheiro contamos as histórias nessas escolas. Às vezes eles recebiam a gente cantando, às vezes eles queriam escutar a gente falar português. E aí a gente pediu para eles mandarem as lendas deles, para a gente fazer essa coletânea. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas ela foi diagramada pensando em construir o desenho da América Latina, todas com os nomes das etnias, das indígenas aqui da América Latina. Alguns estão maiores, porque tem mais falantes, outros estão menorzinhos, porque tem poucos indígenas falando. Então foi uma alegria fazer esse projeto. Eu também visitei a aldeia multiétnica em Goiás, é uma reunião de vários povos originários que cantam, dançam, dão aulas, fazem debates, vendem artesanatos, constroem oca com o formato do corpo humano. Eu divulguei um bom tempo para minha amiga, em 2018 eu consegui visitar, e quando eu cheguei em Goiás eu entendi porque que os mineiros dizem, com relação às férias deles, que quando eles querem algo mais eles vão para Goiás. O céu do Cerrado é a coisa mais linda, que acho que só tem lá mesmo. E desde lá eu tenho visitado quilombos, eu consegui visitar o quilombo Quingoma, na Bahia, no encontro de teatro do oprimido. Ali eu já vi que podia meio que juntar, né, a metodologia do Boal mais a questão negra. Eu também visitei o quilombo Calunga, aqui tem um livrinho que tem as histórias, as músicas, as brincadeiras da infância. Calunga é um quilombo em Goiás, na cidade de Cavalcante. E eu levo para os alunos, conto a história. Tinha um CD nele que já desapareceu de tanto que os alunos gostaram. E faz tempo que eu mostro esse material, acho que desde 2018. Mas só recentemente, com um projeto Teatro na Encruzilhada, que a gente teve encontros de cultura popular no Parque da Juventude, na Zona Norte de São Paulo. O primeiro foi com o mestre Renato, da Unesp, e o outro foi com o Tião, mestre do Morro do Querosene. O Renato ensinou o significado de Calunga, que eles olhavam aquele oceano, os negros olhavam aquele oceano, que eles não sabiam se iam conseguir cruzar, e muitos não conseguiram. Mais ou menos como um deus e como um monstro. Então diz que eles cantavam assim, zum, 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 lá no meio do mar, zum, 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 lá no meio do mar. Agora eu consigo tanto cantar quanto explicar o nome para os meus estudantes. Eu sempre faço um exercício de não falar só do meu trabalho, porque paulista faz isso. E é como se fosse assim, nós somos workaholics em remissão. E por isso que eu tenho tentado trazer as questões pessoais, para não ficar só parecendo que a gente só estuda, só trabalha. Então pensei em contar para vocês que eu sou de Obá, minha estatuazinha sofreu uma queda graças à minha gatinha, Peteca, e ela não consegui colar, né? Resina branca parece que não cola. E sou muito apaixonada pela minha mãe Obá. Adoro a cantiga. Obá, não tem homem que enfrente, Obá, guerreira mais valente. Obá, não sei se canto ou se calo, Obá, de pé sobre o seu cavalo, 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 de pé sobre o seu cavalo.
Eu botei bandeira branca, eu botei bandeira branca, meu vaqueiro deu sinal, meu vaqueiro deu sinal. Vaqueiro, oi, sela o cavalo, vaqueiro, oi, sela o cavalo, vai aonde eu te mandar, vai aonde eu te mandar. Pergunte à dona da casa, pergunte à dona da casa, se o meu boi pode brincar, se o meu boi pode brincar. Dona da casa, seu terreiro alumiou, dona da casa, seu terreiro alumiou. Viva o terreiro em que o meu boi brincou, viva o terreiro em que o meu boi brincou. O sol entra pela porta, o sol entra pela porta, e a lua pela janela, e a lua pela janela. Eu vim, foi pedir licença, eu vim, foi pedir licença, e eu não saio daqui sem ela, eu não saio daqui sem ela. O sol entra pela porta, o sol entra pela porta, e a lua pelo portão, e a lua pelo portão. Vamos reunir, vamos guarnecer, essa é a ordem que São João mandou. Essa é a toada do Boi de Pindaré. Aprendi com a Tamile, que depois me mandou um vídeo da Tayana Barbosa pra lembrar tudo, porque eu não lembrei tudo, mas... E essa também é a música do Boi de Pindaré, do Maranhão. Parece que em São Paulo a gente consegue matar a saudade dele no Morro do Querosene, na Zona Oeste. A primeira música é a minha chegança que eu criei no Quilombo do Remanso, quando eu fiz a Trilha Griot há 3 anos. E finalmente eu entendi que, na verdade, essa busca toda tinha a ver com entender o que o meu avô queria dizer quando ele falava que a gente era caboclo com caboclo. Que era um pouquinho dessas famílias que a gente tomou contato na visita do Remanso, que foi... A gente almoçou junto, aprendemos ofícios tradicionais, cantamos, dividimos tudo que a gente conheceu. Meu avô dizia que essa família era caboclo com caboclo. E aí eu achava, queria entender o que ele dizia, só fui entender no Remanso, onde eu criei a primeira cantiga. Numa vivência que a Liliana levou a gente para passar barro no corpo, tinha água, eu cantei, sou de nanã, eu a, chorei, enfim, é isso.